Olá, Gabriela. Tudo Olá, bem? agora deu certo. Tudo bem, Oi, doutora? tudo, e você? Muito Tudo bem, graças a Deus. obrigada, viu, por aceitar nosso convite. É uma honra te ter aqui na live de terça para conversar um pouquinho Imagina. sobre esporte. Estamos aí para mais uma live. Faz um tempinho que nós fizemos a outra, né? É sempre uma honra falar aí com os seguidores, tirar várias dúvidas sobre esse assunto que está em alta agora, e que impacta não só a pensão por morte, mas a aposentadoria por invalidez, né? Que é a- o auxílio por incapacidade temporária. Então, vamos tirar as dúvidas, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vocês podem ir mandando as dúvidas durante a live, né, doutora? Que a gente vai pausando, respondendo. É um bate-papo mesmo, para ficar bem claro aí o que vai impactar o julgamento dessa DI, no nosso dia a dia dos previdenciaristas. Com certeza. Pessoal, podem enviando as dúvidas, eu vou puxando aqui alguns principais pontos e conforme a gente for conversando, a gente vai lendo. Sim. Bom, acho que a primeira pergunta que o pessoal fez é sobre o que a gente vai falar hoje e por que a gente está falando sobre isso. Mas, antes, se você quiser se apresentar para quem também não conhece, né, Sim, da sua trajetória, antes da gente entrar no sim. assunto. Eu sou advogada previdenciarista desde 2015, então faz aí 8 anos já. Atuo na área previdenciária em Sinop, Mato Grosso, que é uma cidade polo, e em Cuiabá também, que é uma capital, meus dois escritórios. E acabo atendendo o Mato Grosso inteiro, né? Porque hoje em dia a gente consegue fazer muitas coisas digitais. E também tem bastante gente que eu atendo no Brasil. Questão de planejamento previdenciário, a gente fala que não tem fronteiras, né? Além disso, tenho meu Instagram, tenho meus cursos, tanto mestre de cálculos previdenciários, que é para aprender cálculos previdenciários, quanto o previdenciário na prática. O previdenciário na prática é voltado para alunos que querem aprender a prática previdenciária. O que fazer no processo administrativo, o que fazer no processo judicial. Então, eu tento passar um pouquinho da minha experiência aí, das coisas que eu fiz erradas, para não acontecer com meus alunos, né? O que pode fazer, o que não pode fazer, e descomplicar aí essa área, que cada dia cresce, porque sempre vai ter alguém que precisa de um benefício, de uma aposentadoria, sempre vai ter indeferimento, então a gente está aí para ajudar. Com certeza, o previdenciário é uma área muito rica, né? Ajuda muita gente. Sim. Bom, bacana então. Então, e falando um pouquinho sobre o tema, qual vai ser o nosso tema de hoje? Quer explicar um pouquinho, pessoal? Sim. Vamos lá, esse julgamento ele ocorreu agora em junho, né? Da DI 7051 sobre a pensão por morte. Era aí uma discussão desde lá da reforma da Previdência que trouxe o novo cálculo da reforma na reforma da pensão por morte. E basicamente esse cálculo ele impactou no cálculo do auxílio por incapacidade permanente. Então originou aí essa discussão, né? Se é constitucional ou se não é constitucional. Qual que seria o cálculo? Agora, depois da reforma da Previdência, as aposentadorias para aqueles dependentes, né? As pensões, para aqueles dependentes onde o segurado que faleceu não fosse aposentado, seria levado em consideração a base de cálculo do auxílio por incapacidade permanente, que é os 60%, mais 2% por ano de contribuição, do homem que ceder 20 anos e da mulher que ceder 15 anos de contribuição. Então, esse novo cálculo da pensão por morte, ele foi muito prejudicial. E aí veio as duas discussões. O impacto, né, financeiro na Previdência das pessoas que tinham pouca contribuição, né? Então, tinha ali alguns anos de contribuição, acabava falecendo, vindo a óbito, e os dependentes tinham direito a receber integralmente a aposentadoria, que era o cálculo antigo. Então, pelos cálculos, pela projeção do governo, e pelo parecer aí dos ministros, ficou muito claro que o que impactou na decisão, né, do julgamento é o impacto financeiro que daria a longo prazo
na nossa previdência. Então, não se sustentaria, né? Uma pessoa que trabalhou aí 2 anos, 5 anos, e aí os dependentes recebem o valor da aposentadoria cheio, né? Que seria os 80% das maiores contribuições, que é o valor antigo, não seria rentável manter isso por muito tempo. E aí acabaria que o Seguro Social, o INSS, não conseguiria arcar com o pagamento dessas despesas. Então, isso tanto para a aposentadoria por invalidez, que agora é auxílio por incapacidade temporária, quanto a pensão por morte, impactou nesses novos cálculos. E aí também entra a questão da aposentadoria por invalidez. Eu falo muito aposentadoria por invalidez aqui, porque é o termo ainda muito usado, né? Tem gente que fala auxílio por incapacidade permanente, mas as pessoas, os nossos clientes, eles normalmente não conhecem. Eles vão chegar para a gente e vão falar aposentadoria por invalidez. Então, esse novo cálculo, ele é bem cruel, eu digo. Por quê? A pensão por morte em si, né? Ninguém morre querendo e ninguém fica doente, incapaz, permanentemente querendo. A pessoa quer trabalhar, a pessoa quer continuar, né? Tendo o seu trabalho, tendo os seus sentimentos, ajudando sua família, mas durante a vida pode acontecer várias coisas, né? Uma doença, alguma coisa que torna incapaz. E aí, em vez dele ter um acalento, né, da Previdência que está pagando, porque não é nada, não é favor, não é benefício assistencial, a pessoa está pagando, ele é penalizado por se aposentar por invalidez, né? Então é bem, bem cruel. Eu vejo como cruel. Mas quem manda aí, né, é o STF, os julgamentos a gente tem que seguir. E foi considerado constitucional no cálculo, e isso vai impactar em todas as pensões por mortes pós-reforma. Então, qual que é o fato gerador da pensão por morte? É o óbito pós-reforma. Se o óbito foi a partir do dia 13 de novembro de 2019, é um novo cálculo e não tem o que fazer. Foi bem prejudicial, realmente. E esse julgamento é definitivo? Esse eu entendi. Tem chance de mudar ainda? Então, eu entendo, eu sou um pouco cética nessas situações. Ele foi considerado ainda aí transitou em julgado, né? Então, realmente, agora basta nos seguir a questão da constitucionalidade do novo cálculo, não tem muito o que fazer. Se surgir outras discussões, eu acredito que pode surgir outras discussões, e há discussões em vários tribunais sobre o novo cálculo do auxílio por incapacidade permanente, tá? Isso ainda vai chegar, eu acredito que ainda vai chegar uma discussão, né, no próprio STF. Por quê? Porque está tendo tribunais que estão considerando ainda inconstitucional o novo cálculo do auxílio por incapacidade permanente. Eu vi decisões do TRF da terceira região, aqui do primeira região, algumas decisões, então está ainda muito dispersas as decisões. Então a gente precisa de um julgamento definitivo sobre o auxílio por incapacidade permanente. Eu acredito que ainda vai chegar esse julgamento que precisa, né, para a gente ter um norte. E antes desse julgamento que a gente estava conversando, você tinha ajuizado alguma ação que discutia a constitucionalidade? Da pensão por morte, não. Mas do auxílio por incapacidade permanente, sim. Como está esse processo? Vários desses processos que eu ajuizei são conversões de auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Então, o que eu acredito é que se a data de início de incapacidade é fixada anterior à reforma, mesmo que a conversão ocorreu depois, hoje em 2023 ocorreu conversão, não importa, a pessoa está incapacitada desde 2008, por exemplo, está recebendo auxílio-doença desde lá. Então, eu acredito que fixada a data de início de incapacidade, é a lei que se aplica. Se for pós-reforma, infelizmente, é o novo cálculo. Se for anterior, nem se discute porque é o fato, a lei anterior. Mas aí abre essas discussões da penalização do contribuinte, né?
Então, eu estou ainda com várias ações, nenhuma foi julgada definitiva, e discutindo a questão da constitucionalidade, e da penalidade. Por quê? A pessoa não pediu para ficar doente, né? E especialmente casos, eu tenho casos de neoplasia, é, que realmente não tem o que fazer, né? A pessoa ficou com câncer é, agressivo, ficou totalmente incapaz, não pode mais voltar a trabalhar, e aí ela ser penalizada por isso. Então, por isso que nesses casos eu estou judicializando, mesmo, né, a pessoa começa a receber, para discutir, para a gente chegar lá em cima nessa discussão e tentar reverter essa questão do auxílio por incapacidade permanente. Que é muito comum, né, que a aposentadoria por invalidez, né, seja derivada de um auxílio-doença, né? Sim. Não ficou constatado ainda na perícia que havia, né, a incapacidade permanente. Então, a pessoa estava recebendo um auxílio-doença. Mas, Sim. às vezes, vale a discussão que ela já estava permanentemente incapacitada, né? E aí, Sim. daí para essa linha para tentar aplicar as regras anteriores à reforma, né? Sim. Porque... E eu tenho... Ah, pode falar. Não, eu ia falar e perguntarem em relação a mas como que o auxílio-doença é mais alto do que a aposentadoria por invalidez? É bastante comum, né? os clientes ficam assustados, né? Hoje em dia, até eu falo para os meus alunos que a gente precisa ficar muito atento. Uma conversão hoje não é um privilégio para o cliente, né? Eu tenho casos de clientes que eu estou prorrogando o auxílio-doença administrativamente, mantendo o auxílio-doença até onde eu posso, para não ocorrer a perda aí do valor, porque se converter, vai cair. E aí, até conseguir discutir, até conseguir reverter, leva um tempo, não é uma situação administrativa, porque se converter administrativamente, o INSS vai reduzir, vai ter que partir para o judicial e a discussão não é simples, né? Então, o que eu oriento até os meus alunos sobre isso? Mantém a prorrogação do auxílio-doença. Por quê? Porque é o que vai manter os 91%, vai manter uma segurança para o seu cliente, e enquanto você conseguir, vai prorrogando. Ah, chegou um limite que o INSS negou, indeferiu, negou, eu vou ter que judicializar. Aí, se precisar judicializar, já judicializa pedindo junto, né? Essa situação da aposentadoria por invalidez. Com certeza. É uma alternativa, né? Analisar o caso e bolar aí a melhor estratégia, né? Não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver. Bom, eu tinha anotado aqui alguns pontos em relação à própria pensão por morte mesmo, né? Como pedir a pensão por morte. Se tiver algum caso também interessante nesse sentido que você quiser compartilhar. Uhum. Na verdade, a pensão por morte, a gente fala que é o benefício para os dependentes, não é para o segurado, né? A gente nunca quer, né, que aconteça, mas se você está pagando o seguro social, lembrando que é só direito de quem paga, né? Tem uma confusão muito grande aí sobre o benefício assistencial e benefício previdenciário, por isso que eu falo. E você pagando, você dá o direito aos seus dependentes. Por quê? Porque é uma segurança para os seus filhos, é uma segurança para o seu esposo, esposa, enfim. E eu tenho alguns casos bem curiosos. Não é somente a pensão por morte não dá direito somente aos dependentes, em questão de filhos. Ao contrário, também pode acontecer. Então, acontece muito de eu ter clientes onde a mãe mora com o filho, o filho ali sustenta a casa, mantém todas as contas, mantém o cuidado com a mãe, e aí acontece de o filho sofrer um acidente e falecer, né? Eu tenho, inclusive, duas exatamente nesse caso. Cabe, sim, você comprovar a dependência econômica da mãe nesse caso e entrar com a pensão por morte para ela. Lembrando que essa questão do cálculo é anterior ou depois, vai depender da lei. Mas a pensão por morte tem essas características. E um mito muito grande que as pessoas confundem, que eu acho importante a gente falar,
é a questão da pensão por morte por filho maior de 21 anos, né? Uhum. Não é devida no INSS. Ela só é devida para o filho maior de 21 anos que é incapaz, né? Que tem uma incapacidade total, aí sim. Mas em caso de faculdade, não vai prorrogar. Em caso de, não consigo trabalhar, não consigo emprego, estou desempregado, não vai prorrogar. É até 21 anos. Fez 21 anos, ele corta automaticamente no INSS. E nos casos do filho inválido ou com alguma deficiência, aí essas regras novas em relação ao cálculo da pensão por morte não atingem esse Não, filho. Esse não atingem. é o positivo, né? Que pelo menos Esse é um ponto positivo. Pelo menos eles pensaram nisso, né? com Como certeza. que funciona? Se tem algum filho incapaz, tem algum dependente incapaz, aí é 100%, né? Uhum. E aí realmente é o valor que a pessoa contribuía, aí não é a alíquota da aposentadoria por incapacidade permanente. Perfeito, então. E os documentos necessários para se a pessoa for fazer o pedido hoje de pensão por morte, quais são? Vai depender qual é o tipo de dependente, tá? Uhum. Existem os dependentes primários e existem os dependentes que a gente fala que precisa comprovar a dependência econômica. Uhum. Quais os dependentes que não precisa nem comprovar a dependência econômica, eles têm direito em si? Filhos, cônjuge. Então, os filhos e o cônjuge vão juntar ali no meu INSS Uhum. deles. A certidão de óbito, os documentos pessoais, tanto dele quanto do segurado falecido, Uhum. comprovante de residência, enfim, esses documentos. Não precisa comprovar nada que, eu tenho a conta para pagar, tenho plano de saúde, nada. Por quê? Porque são dependentes primários, que a gente fala. Eles são deferidos automaticamente pelo INSS, ou deveria ser. Uhum. Isso também inclui união estável, tá? O ideal é que a união estável seja reconhecida antes do pedido, tá? Então, o que eu faço geralmente é ingressar com o pedido de união estável, se a pessoa ainda não tem, e é ingressar judicialmente, administrativamente com o pedido do benefício. É muito mais prático. Ou você entra diretamente com o pedido, faz as coisas simultâneas para garantir a DER. Por quê? Porque o pagamento da pensão é desde a DER ou desde o óbito, né? Dependendo aí do prazo. Então, o que você pode fazer para garantir que o cliente comece a receber melhor? Uhum. Em casos de dependentes não primários, que é os filhos e o cônjuge, por exemplo, que eu falei, a mãe ou o pai que quer receber do filho, aí precisa comprovar a dependência econômica obrigatoriamente. Precisa juntar documentos que comprovem aí que aquele segurado ele era responsável pelas contas da casa, contratos, conta às vezes bancária conjunta, plano de saúde, imposto de renda, tudo para comprovar a dependência econômica. Mas é bastante comum, né, que nesses casos, por exemplo, de união estável, o INSS indefira, né? Se não Sim, tiver formalizado, né? sim, sim. E, infelizmente é bem comum. Tem uma pergunta aqui do Vieira, ou, não, Vera Vieira. Quanto tempo leva para a revisão? Eu não Revisão da pensão? Seria? então, entendi. Se você quiser explicar melhor, Vera, revisão de quê? Desculpa, a gente não entendeu muito bem. Porque revisão, é possível fazer revisão da pensão por morte, na verdade é possível fazer revisão de todos os benefícios previdenciários. Prazo de 10 anos, Uhum. basicamente, a regra geral, né? 10 anos aí do recebimento da primeira parcela. E aí a revisão vai depender. Administrativamente, os meus, pelo menos, estão demorando. E a questão judicial vai depender do tribunal, vai depender revisão do cálculo da pensão, Vera. Realmente não tem um prazo, tá? Existe o prazo do INSS? Existe. Mas, como regra, o INSS não cumpre administrativamente. Uhum. Então, muitos casos precisa fazer mandado de segurança para o INSS julgar administrativamente, para daí a gente ter essa decisão administrativa para ver se vai partir para o judicial ou não, né? Muitos casos de revisão administrativa são favoráveis, sim. Uhum. Então, eu falo que vale a pena, sim, fazer revisão pelo INSS, porque não precisa esperar judicialmente, não precisa esperar pagamento de precatório judicial,
RPV, enfim, administrativo tem muitas vantagens. Mas o importante é ter um especialista para acompanhar esse processo administrativo e, se necessário, dar um empurrãozinho. Né? Eu faço mandado de segurança e eu fico acompanhando, o INSS não está cumprindo, vamos fazer mandado de segurança para dar um empurrão. Porque aí consegue julgar, pelo menos, né? Dar uma destravada para ver uma posição, para daí o cliente saber, ó, agora nós vamos partir para o judicial ou não. Foi favorável ao administrativo. Sim, é muito comum o INSS demorar, e eu acho que é um pouco regional também, né? Vai depender muito da localização, né? Sim. Tem Infelizmente demora. Demora, né? Tem uma outra perguntinha aqui que foi enviado no próprio ícone de perguntas, que é: segurada com 54 anos, recebe pensão há 7 anos e enteada completa 18 anos. Eu não sei se cortou a pergunta dela, mas eu acho que a pergunta era: depois dos 18 anos, ela vai ter direito à enteada, ao recebimento da pensão? Eu entendi aí. Sim, ela tem direito 18, até 21 anos. Depois dos 21 anos, cessa. Se ela está recebendo há 7 anos, quer dizer que foi antes da reforma. Então, a cota da enteada, quando ela completar 21 anos, vai para ela. Após a reforma, a cota não integraliza mais. Tem isso também, né? Além de tudo, antes da reforma, para pensões antes da reforma, se um dependente sai como dependente, em caso desse, como enteado, né? Filho, saiu de dependência, a cota dela integraliza para todos, para o restante. Agora não mais. Agora, se saiu, não integraliza os 10%. O 10% é perdido. Perfeito. Não sei se esclareceu, sumiu aqui a perguntinha. Se não tiver ficado claro. Eu acho que respondeu aqui. Ela mandou mais outra pergunta. Se vai precisar pedir no site do INSS, fazer o pedido administrativo. Será que é em relação à cota que ela está perguntando? Não, na verdade, a cota, como que funciona? É Lúcia, né? Agora eu vi a pergunta. Isso. Lúcia, a cota, quando completa 21 anos, ela é cessada automaticamente. No dia do aniversário ali, o INSS para de pagar. Então, no próximo mês já não vai vir mais pagamento dela, com 21 anos, tá? Com 18 não tem o que fazer, ela vai receber até 21 anos. Depois de 21 anos, completou os 21 anos, a parte dela vai para você, automaticamente. O INSS já faz essa integralização da cota. Lúcia, esclareceu? Qualquer coisa você manda aqui de novo, a gente tenta responder. Eu acho que aqui do chat, pessoal, se vocês tiverem dúvida, podem enviar no chat que a gente está respondendo já. Isso. Ela entendeu, ela respondeu. Obrigada, doutora. A Lúcia. Ótimo. Perfeito. Ótimo. Bom, não tem mais perguntinha. Acho importante a gente falar sobre essa questão de cotas, né? Então, como que funcionava antes? Era dividido integralmente, igualmente, né? Também é dividido igualmente pelos dependentes, mas não existia essa questão de um dependente saiu, filho, e a cota dele é excluída. Não é mais somada ao todo. Agora não. Agora é 50% a base e 10% por dependente. Então, se tem a esposa e um filho, seria 70%. O filho completou 21 anos, volta a ser 60%. Não, esse 70% não integraliza. Mas esse cliente ele tem 5 filhos e a esposa. É 100% do valor, né? Lembrando que o cálculo, ele não recebia aposentadoria. Então, primeiro você faz a primeira parte, que é o cálculo do auxílio por incapacidade permanente. 60%, mais 2% por ano de contribuição para o homem, que tiver 20 anos de contribuição, 15 anos para a mulher. Fez esse cálculo, aí aplica-se as cotas. As cotas de 50% mais 10% por filho. Tem 5 filhos e a esposa é máximo 100%, não passa de 100%, não tem como.
né? E aí, conforme os filhos vão completando a idade, ou a esposa mesmo, porque agora a pensão ela só é vitalícia para quem tiver mais de 46 anos, né? 45 mais, para a esposa que tiver mais. Então, completou, deu a data ali de cessação, acabou a cota, não vai integralizar para o restante, não tem o que fazer. É uma outra questão que ainda prejudica mais ainda no cálculo, né? Porque além da redução em virtude do cálculo da aposentadoria por invalidez, né? Com o nome anterior à reforma, ainda tem esse outro fator redutor da pensão, que Sim, está bem errado, né? sim. E aí, o caso da pessoa que era aposentada, aí automaticamente seria os 50% do valor da aposentadoria e mais 10% de cota por dependente. E isso é muito prejudicial. Eu tenho uma cliente que o esposo ele era servidor público, tinha 2 concursos. Claro que o principal, né, o valor melhor será o principal. Mas a segunda, na questão de acumulação, que a gente também vai falar, ele recebia cerca de quase 10 mil reais. E a pensão dela vai ficar nem 3 mil reais, É um a segunda, absurdo, por né? Diminui. causa da acumulação. Bom, já que a gente está entrando nesse assunto, você quer explicar um pouquinho sobre a acumulação, como é que funciona? Posso? Sim, pois é, vamos lá. A acumulação, tem que deixar claro uma outra situação que ocorre muito a confusão. A acumulação de benefícios em geral, ela não foi afetada pela reforma, né? Uhum. Então, eu estou acumulando um benefício de aposentadoria, quando ocorre essas deduções, né? Questão da tabela lá de porcentagem por valor da acumulação. Quando a acumulação é com pensão por morte. Então, se você tem uma pensão por morte, você vai acumular com outro benefício, ocorre a redução. O que é essa redução? É por faixa salarial. Então, conforme o valor do benefício, vai realmente, eu falo, fatiando os valores. E aí soma tudo depois e aí tem o valor da pensão, do benefício acumulado. Lembrando, uma coisa muito importante, que sempre o benefício melhor, de valor melhor, será o principal. Então, eu recebo hoje a aposentadoria e meu marido faleceu e a pensão por morte dele vai ser superior à minha aposentadoria, mesmo com um novo cálculo, mesmo. Então, essa seria a principal, a pensão por morte dele. Depois, né? Por quê? Porque o valor melhor é o principal. Beleza. Aí, depois disso, a gente pega esse segundo benefício e fatia em pedaços. Então, até um salário mínimo ele vai ser integral e depois vai ser 60% acima de de um salário mínimo. Aí agora tem que pegar É de a, complicar. a tabela. É. E aí ele vai fatiando. Então, 60, 40, Uhum. 20 e 10%. Então, assim, fica muito prejudicial. Até porque acima, né, do teto, que hoje é 7 mil, só recebe 10% do que sobrar. Então, nesse caso dessa cliente, por exemplo, mesmo que o esposo recebia um valor muito bom de aposentadoria e a pensão ficaria um valor bom, por causa desse acúmulo que ela recebeu uma pensão e receberia outra, o restante, né, aquele maior, acima de 5 salários mínimos, ela recebeu só 10%. Então, fica assim ínfimo. É muito prejudicial. E aí, nesse caso, eu falo muito dessa discussão. Por quê? Porque imagina aquela pessoa que era aposentada, que nem esse caso. Ele era aposentado, recebia as 2 aposentadorias, trabalhou a vida inteira, e aí a esposa, que tem uma idade avançada, não vai conseguir receber o que era devido a ela, né? Vai sofrer essa fatiação aí do valor e vai ser penalizada por causa dessa situação do acúmulo. Bem prejudicial também, né? Mais Sim. uma situação prejudicial. Tem uma outra pergunta, duas perguntas aqui no chat. Uma delas é
É da Vera de novo, que a irmã dela recebe o LOAS do filho com deficiência. Se ela pode pedir o LOAS também. Pode acumular LOAS. Pode. Na verdade, assim, ela recebe, pelo que eu entendi, o filho recebe. Então, Isso. o benefício assistencial, nesse caso, é cadastrado no CPF do filho. Mesmo que ela seja responsável, mesmo que ela seja aí, tenha curatela, o benefício é registrado no CPF dele, né? Ela pode requerer um benefício para ela, mas ela precisa preencher todos os requisitos do LOAS, né? Que é o BPC. Se ela preencher, é possível. Eu tenho caso de cliente que recebe 3 LOAS por família. Teve um caso. Bacana. Então, a filha recebeu, aí a outra filha deficiente recebeu e a mãe também recebeu. Então, se preenche os requisitos, é possível sim. Mas essa discussão, eu já vou deixar bem claro. Essa discussão, ela é mais judicial, tá? Por quê? Porque essa questão do 1/4 salário mínimo, a renda per capita familiar, administrativamente é bem difícil de reverter. O INSS, ele é bem cético na questão de benefício assistencial. Infelizmente, né? Tem outra pergunta que fala aqui, doutora, poderia falar um pouco sobre a carência? Carência da pensão por morte? Isso. Pensão por morte não tem carência. Né? Não tem carência. A pensão por morte, ela basta que esteja segurado. Tá? Então, comecei a trabalhar hoje na empresa. Registrei minha carteira. Comecei a trabalhar. Daqui a um mês eu sofro um acidente e ocorre meu óbito. Meus dependentes têm direito. Eu estou segurado do INSS. O que vai impactar pode impactar na duração do benefício. Por exemplo, para cônjuge, né, para união estável, quando a união estável tiver aí menos de 2 anos e o segurado tiver menos contribuições, aí impacta na duração do benefício. Mas a pensão por morte não é exigido carência, igual o benefício de auxílio-doença, igual a aposentadoria por invalidez. Basta que o segurado esteja pagando na data do óbito. E aí tem que tomar muito cuidado também com a questão de contribuição inferior ao mínimo. Tem que ser a contribuição certinha, né? Para que tenha a qualidade segurado aí. Perfeito. O Robson perguntou, trabalhei 1 ano como Uber, posso recolher em atraso esse período? Robson, poder pode. Mas eu não oriento você fazer o pagamento, simplesmente entrar no site, imprimir a guia e fazer os pagamentos, tá? Por quê? Em regra, contribuições em atraso não contam como carência, não contam como. Só vai contar como tempo de contribuição e ainda você precisa comprovar o exercício, tudo certinho. Tem muitos clientes Uber que tem certinho o CNPJ, abriu o MEI, então tem como comprovar ali o exercício, e aí compensa fazer o pagamento retroativo para questão de tempo de contribuição. Mas carência, não tem o que fazer. O INSS ele só conta como carência para benefício a contribuição paga em dia. Então, vamos dizer o seguinte: eu comecei a trabalhar de Uber hoje. Trabalhei 1 ano. Nunca contribuí. Agora eu sofri um acidente. E aí eu quero pagar agora esse 1 ano para eu ter direito ao auxílio-doença. Não vai ter direito. Você vai jogar dinheiro fora. Eu, inclusive, tenho muitos casos de clientes que chegam no escritório depois de terem feito errado, de terem contribuído, e aí não tem o que fazer, tá? Eu tenho um caso muito curioso de um cliente que pagou 15 anos para aposentar por idade. E foi orientação de contador, inclusive. Falou, olha, não, seu fulano, é só o senhor pagar aqui a guia, que a gente já encaminha a aposentadoria por idade. O que ele fez? Ele pagou, deu mais de 50 mil reais, pagou, encaminhou a aposentadoria, foi indeferida. Claro, não tem carência.
A carência, ela é necessária para vários benefícios. A maioria exige carência. Únicos que não exigem carência é a pensão por morte e o auxílio acidente. E em casos de benefícios derivados de acidente, e algumas doenças também, em caso de auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Mas a maioria exige, que nem aposentadoria, né? A pessoa chega lá com 65, homem, chegou com 65, viu que não tem tempo, eu vou contribuir atrasado. Não tem como, né? A gente fala que quanto antes você planejar e começar a pagar em dia, é melhor. Porque a gente não quer, né? Benefícios não programáveis, você realmente não quer. Você não quer receber um auxílio doença, você não quer receber um auxílio acidente, até uma aposentadoria por invalidez. Mas, se acontecer, você vai estar segurado. E até em caso de salário maternidade. Precisa da carência. Eu engravidei, estou aí quase ganhando bebê e agora eu vou pagar os 10 meses aí da carência. Não tem o que fazer. Precisa estar em dia pago. E o INSS faz essa conferência, porque vai ter lá no seu extrato do INSS a competência, né? Então, o mês e a data de pagamento. Tá tudo registrado no sistema. E ele sabe se foi pago em dia ou não. Como que é importante falar? Como que é comprovado, né? Até que data eu posso pagar? Em regra, até o 15º dia do mês posterior à competência. Então, hoje a gente está em agosto, você pode pagar agosto até dia 15 de setembro. E assim subsequente. Pagou dia 16, já não é em dia. A não ser que dia 15 caia num feriado domingo, né? Sábado e domingo. Mas é importante pagar em dia, sim. E o Robson, como prova? Tá. Mesmo que você tenha as corridas do APP para comprovar que você trabalhava, essas contribuições em atraso, elas não vão contar como carência, tá? Elas só vão contar como carência se pagas em dia. Aí vamos a outra situação que eu acho importante falar. Eu comecei a trabalhar, trabalhei aí 1 ano, paguei certinho o INSS, como Uber. Todo mês eu paguei. E aí eu parei de pagar em agosto desse ano. Aí, em agosto do ano que vem, eu volto a pagar. E aí eu decido pagar todas as anteriores. De agosto desse ano até agosto do ano que vem. Aí conta como carência. Por quê? Porque você está dentro do período de qualidade segurada. É um pouco complicadinho aí, mas para vocês entenderem. Contribuinte individual, que é o Uber, que é a pessoa que está recebendo mensalmente o valor, que tem remuneração, ele é contribuinte obrigatório. Tem que pagar. Você não tem opção, você tem que pagar. Então, todo mês você deveria pagar para o INSS. Nesse caso, quando você começa a pagar, você tem a segurança de vários benefícios previdenciários. Então, essa segurança te mantém segurado, como qualquer outro seguro, de carro, de casa, enfim. E aí você mantém essa qualidade segurado. Geralmente, quando para de pagar, que nem eu dei esse exemplo, parou de pagar em agosto desse ano, você tem 12 meses de segurança. Então, durante 12 meses, você tem a cobertura previdenciária. Passou de 12 meses, você não tem mais. Eu paguei em agosto, e aí vou voltar a pagar só em dezembro. E aí eu quero pagar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí essas pagas em atraso dentro desses 12 meses contam como carência. Mas ele sempre tem que ter contribuição anterior em dia, tá? Perfeito. Acho que teve mais pergunta ali em cima. Deixa eu ver. Eu vou responder a Gabriele, que ela está perguntando sobre os nossos cálculos tributários. Pessoal, nós temos como fazer todos esses cálculos no CJ que a gente está conversando. Então, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, todos os cálculos previdenciários. Acessem o CJ, testem, porque vai facilitar muito a vida de vocês. Quanto aos cálculos tributários, Gabriele, a gente vai te chamar no direct depois para passar as informações, tá bom? Porque de cabeça agora eu não vou lembrar. Mas a gente te chama, pode ficar tranquilo. E aí vamos ver. Maravilhoso cálculos, hein? Eu uso muito o cálculo jurídico. Eu gosto bastante do Excel, eu sou das antigas de fazer checagem, mas o cálculo jurídico facilita muito a nossa vida, não somente para planejamento previdenciário, para contribuição em atraso, para liquidação de sentença.
É bem útil. Eu adoro, eu acho que facilita a nossa vida. Mas a Gabriela, Facilita. a pergunta eu acho que daí é para você, né? Pago as guias do meu INSS desde julho de 2022. Caso engravide, terei direito ao salário maternidade? Sim, tem direito sim. Salário maternidade para a pessoa que é contribuinte individual, que é, no seu caso, que paga a guia diretamente no INSS, a carência seria de 10 meses de contribuição. Então, você já tem os 10 meses, né, se você engravidasse. Mas o fato gerador do caso de salário maternidade é o parto, tá? Então, essa carência ela é contada desde o parto, antes, os meses antes do parto. Então, com certeza teria. A Lúcia também perguntou sobre salário maternidade do MEI. Tem como organizar as carências em atraso? Tem, mas igual eu falei, não adianta você engravidou e aí você quiser pagar as contribuições em atraso para garantir carência. Não tem como, gente. Infelizmente. Na verdade, é uma garantia aí, né, do INSS, para que as pessoas paguem em dia. Porque seria muito fácil, né? A pessoa nunca pagou e é autônoma. Daí engravidou e aí resolve pagar aí os meses anteriores e começar a pagar para receber o salário maternidade. Então, por isso não é possível, assim como o auxílio-doença. Não tem como eu ficar doente e resolver pagar anterior para começar a receber auxílio-doença. Não conta como carência. Então, os benefícios que exigem carência precisam ter carência em dia para você ter direito. Bom, perfeito. Acho que as perguntinhas aqui do chat acabaram. Pessoal, quem está perguntando dos cálculos que o CJ oferece, depois a gente vai chamar vocês no direct, tá? Para passar todas as informações certinho. Acho que é isso. Pessoal, vocês querem enviar mais alguma pergunta? Agora a gente está finalizando o nosso horário. Isso. Muito obrigada, pessoal, por acompanharem aí. Obrigada. Nossa, muito obrigada, Gabriela. Foi muito bom. Nossa, facilitou muito a nossa vida aqui, explicou vários pontos. E A gente acabou falando sobre várias coisas, né? né, foi legal. A gente acabou entrando em vários pontos. E, pessoal, quem perdeu, vai ficar salvo aqui no Instagram e no nosso canal do YouTube também para vocês assistirem, tá? Ótimo. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada, pessoal, todo mundo que assistiu. Obrigada, doutora. Obrigada pelo cálculo jurídico aí, por ajudar a gente no dia a dia e pela oportunidade de estar falando aqui com vocês no canal. E me acompanhem, quem não me segue ainda lá na minha página, me segue também, porque eu falo semanalmente sobre vários assuntos da prática previdenciária e trago dicas bem legais. E se você quiser divulgar o seu curso também, qual que é o nome do curso? Então, os cursos estão com as turmas fechadas, porque eu estou atualizando tudo, né? Então, fiquem ligados lá no meu Instagram mesmo, sigam aí meu Instagram, e aí eu posto lá quando abrir novas turmas. Tem 2 cursos, um de prática previdenciária e outro só de cálculos previdenciários. Mas aí quando abrir turma eu sempre aviso por lá. Perfeito. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.